Estou falando de ser claro, de ser honesto, sabe? De que a tua audiência saiba por que você está falando isso que você está falando, sabe? Da maneira mais honesta, eu nem tenho outra palavra, mais honesta possível. Cara, eu acho que a gente consegue... Bom, primeiro de tudo, assim, num ponto mais... Se a gente for falar de uma coisa mais básica, nós somos um grupo, hoje um grupo, que surge originalmente da internet, né? Então, vamos lá, eu não sou formado em comunicação nem nada desse tipo, mas mesmo assim já consegui fazer umas paradas que, para mim, inclusive, são muito impressionantes. Tipo, conseguir conversar de bermuda e chinela com o presidente da República em exercício, sendo um canal da internet, isso é a primeira vez que aconteceu no mundo, né? Então, alcançar esses lugares, assim, do ponto de trazer o ponto de vista da internet para a jogada, eu acho que tem a ver com isso que eu tô falando, tá? E uma outra coisa, cara, é que eu sinto que a gente consegue ser, se a gente quisesse, a gente poderia ser mais honesto na hora de comunicar, na hora de dar uma notícia, ou assim, não tô falando de não ter viés, estou falando de ser claro, de ser honesto, sabe? Que a tua audiência saiba por que você está falando isso que você está falando, sabe? Da maneira mais honesta, eu nem tenho outra palavra, mais honesta possível. Então, vai nesse sentido, cara, vamos trazer a internet para a jogada. Esse daqui é a galera original da internet que começou fazendo isso e tá mexendo esse mercado ou esse ecossistema. Cara, eu quero falar a verdade. Eu queria ter a conversa mais humana e real possível. Além de, assuntos como, uma das primeiras coisas que a gente fez como Flow para expandir o mercado dos podcasts foi colocar outros pontos de vista que não necessariamente o nosso. E a gente começou com mulheres, né? Então, amplificar vozes também faz parte do nosso DNA. Essa é uma questão que, para mim, ela ficou um pouco no passado pela escolha que eu fiz. Eu escolhi, cara, fazer o que eu sei fazer do melhor jeito que eu acredito que dá para fazer. E, nesse sentido, eu abro mão de um monte de coisa. Eu abro mão de um monte de dinheiro, por exemplo. Eu abro mão de, às vezes, pessoas que sentariam na minha mesa e não sentam, porque aquela conversa não é totalmente controlável, sabe? Então, a escolha de manter o Flow Podcast respeitando a essência dele me afasta de um monte de coisa, mas me traz um monte de benefício. Por exemplo, eu tô aqui falando de sei lá, de ser um artesão, tô aqui falando do que o Grupo Flow se tornou, ou de relevância, né? Então, cara, eu acho que essa escolha, vir para esse lado de fazer o que eu acredito que eu sei fazer, é o que eu quero dizer com ser autêntico. E nesse sentido, eu não preciso me podar e não falar de assuntos. O que eu aprendi ao longo da jornada é que, já que eu não me considero um monstro, eu posso falar o que eu quiser, desde que eu tome um cuidado para que isso seja claramente entendido, sabe?